pessoal, bem-vindos ao canal Além Audiobook, Além das Páginas. Vamos iniciar uma nova leitura da semana da mentoria O Jogo da Vida, com Pablo Marçal, da qual eu faço parte. E o nosso livro da semana é o livro do Richard Williams, Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Uma história sobre a importância de dar e receber feedback. Vamos comigo? Dedicatória. Este livro é dedicado à minha filha Tracy Morris, para sempre minha princesinha, ao meu filho Dr. Trevor Williams, que é um exemplo de sacrifício e dedicação, ao meu filho Trent Williams, que não mede esforços para ajudar quem precisa, ao meu filho Tyler Williams, que se motiva com seu trabalho duro na faculdade de medicina, e à minha linda e brilhante filha Tiffany Williams. Dedico ainda este livro aos meus genros prediletos, Hector e Mike, que são grandes amigos. As minhas noras favoritas, Anna, Mandy e Cherizy, com quem me divirto muito. E a crescente tribo de netos que torna minha vida cada vez mais alegre. Por fim, este livro é dedicado à minha esposa, Rhonda, que me ensinou muito e continua sendo minha melhor amiga e eterna companheira. Prefácio. Meu primeiro contato com os princípios do feedback foi na faculdade, quando li o clássico antigo do artigo do Dr. Hank Karp, The Lost Art of Feedback, A Arte Perdida do Feedback. Inicialmente, encarei sua leitura como uma simples tarefa do curso, porém, à medida que me aprofundava no texto, fui ficando fascinado com a eficácia dos métodos de feedback positivo e corretivo. Mesmo depois de formado, volta e meia eu consultava o artigo do Dr. Karp, e foi assim que assimilei as regras básicas para se estabelecer uma comunicação eficiente tanto no trabalho quanto nas relações pessoais. Mais tarde, já como professor, utilizei o texto para chamar a atenção dos meus alunos sobre o assunto e também como preparação para um teste do tipo verdadeiro ou falso com 10 questões. Já que, ao ler esse livro, você está prestes a embarcar em uma experiência semelhante de aprendizado, achei que seria interessante que fizesse o mesmo teste. Veja como você se sai. Vou projetar aqui na tela o teste para vocês irem acompanhando. Teste de feedback. 1. O feedback positivo reforça um comportamento aprovado. O feedback corretivo indica a necessidade de mudança. B ou F. 2. Só é realmente necessário dar feedback quando algo dá errado. Afinal, espera-se que as pessoas tenham um bom desempenho e um comportamento adequado. B ou F. 3. Se você fosse obrigado a dar apenas um tipo de feedback, não hesitaria em dar o positivo em vez do corretivo. D ou F. 4. Se os seus comentários sobre uma pessoa se concentram no que ela faz bem, ela certamente se tornará mais consciente a respeito de sua performance. D ou F. 5. Ao dar um feedback corretivo com o objetivo de modificar um comportamento de alguém, não deixe que a outra pessoa assuma total responsabilidade pelo que fez. D ou F. 6. Ao dar feedback, você deve ir fundo nos detalhes e concentrar-se em componentes específicos, e não basear-se em atitudes genéricas. B ou F. 7. O feedback corretivo deve ser empregado para modificar um comportamento ineficaz ou inadequado. B ou F. 8. Apesar de não ser prejudicial quando empregado de forma apropriada, o feedback corretivo não é uma experiência particularmente agradável. A pessoa que o recebe ficará, no mínimo, na defensiva, ou então constrangida. D ou F. 9. Ao dar um feedback positivo, descreva com clareza o comportamento e ou os resultados gerados pelo tipo de comportamento que você gostaria de ver repetido. V ou F. 10. O feedback corretivo funciona melhor quando aplicado a comportamentos específicos e imediatamente após o ocorrido. B ou F. É fácil ter um bom desempenho neste teste. Afinal, com exceção dos itens 2 e 5, todos os outros são verdadeiros.
Percebi, depois de aplicá-lo em muitas turmas, que os alunos normalmente acertam 7 ou 8 das 10 questões. A pergunta 3 é a que todos mais erram. Creio que isso ocorre porque a maioria das pessoas reluta em acreditar que dar feedback positivo seja de fato mais importante do que dar feedback corretivo. Somos, em geral, rápidos em apontar os erros dos outros e lentos ao reconhecer seus acertos. Minha experiência mostra que, tanto na vida particular quanto na profissional, temos o hábito de pressionar os outros listando suas falhas e defeitos. Já no item 5, o que está em questão é se devemos ou não exigir que as pessoas assumam tal responsabilidade sobre seu comportamento. Na minha opinião, muitos pais e mesmo alguns executivos tentam poupar, respectivamente, seus filhos e seus colaboradores dessa responsabilidade. A longo prazo, as consequências de serem eximidos de suas obrigações podem ser dramáticas. É por isso que o Dr. Karp defende com tanta convicção a necessidade de que cada um se responsabilize por seus próprios atos. Nos workshops e palestras sobre desenvolvimento gerencial e liderança que ministrei ao longo dos anos, percebi que os conceitos sobre a importância do feedback foram gradualmente mudando. No início, minhas aulas se limitavam a esclarecer os princípios básicos para se fazer uma avaliação positiva ou corretiva. Mas, com o passar do tempo, formulei a metáfora do balde do feedback. Tecnicamente, os ensinamentos contidos nessas páginas são resultados tanto do artigo do Dr. Karp quanto do que aprendi ensinando nos meus próprios workshops. Para mim, aprender a dar feedback foi uma experiência de autoconhecimento. Ao escrever este livro, aproveitei a minha vivência e as histórias que eu vi ao longo dos anos e considero fundamental o fato de todos os personagens serem baseados em pessoas que realmente existem. Acredito que as habilidades de comunicação essenciais para manter um grau alto de eficiência no trabalho sejam praticamente iguais àquelas que são necessárias para ser um bom pai, mãe ou marido, esposa. Por essa razão, as técnicas descritas em Preciso Saber Se Estou Indo Bem podem ser aplicadas em ambas as áreas. Ouvi o seguinte comentário de um editor: não estou certo se este é um livro de negócios que pode ser usado na vida privada ou se é um livro sobre como criar os filhos que têm aplicação nos negócios. Não importa por que ângulo você o veja. Minha intenção foi contemplar as duas possibilidades. E assim terminamos o prefácio. E aí, em breve, nós vamos voltar. Nós vamos ler o próximo capítulo, que é o capítulo 1. Aliás, vamos colocar aqui já. A experiência. Olá, Scott, tudo bem? Você vai à reunião? Sim, acho melhor não faltar. Estou cheio de trabalho e sem tempo, mas se eu não for, o diretor vai pegar no meu pé. Então vamos logo, ou chegaremos atrasados. Scott se esquecera da reunião marcada para aquela manhã com os gerentes da sua divisão. Ele não queria ir, pois tinha outros compromissos. Na verdade, Scott andava sem tempo para nada nas últimas semanas. Estava com muitos problemas, tanto no escritório quanto em casa. Ao chegarem à sala de reuniões, o diretor anunciou: vamos começar. Temos hoje uma consultora convidada a quem dedicaremos boa parte do nosso dia. A princípio, o que faremos poderá parecer estranho para a maioria, mas tenho certeza de que vocês entenderão a importância do que ela tem a nos dizer. Participei de uma de suas palestras há uns 2 anos, mas precisei de um tempo para compreender plenamente sua mensagem. Scott pensou: se levou todo esse tempo para você digerir a mensagem que estamos fazendo aqui? Tem um monte de coisas importantes que eu poderia estar resolvendo neste momento. A consultora assumiu o lugar à frente dos gerentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para vir aqui. Vamos começar completando a seguinte frase: o maior problema que um gerente enfrenta é conseguir que sua equipe... Não demorou muito, um colega de Scott respondeu: faça o que tem de ser feito.
Outro participante completou, sem choramingar ou reclamar. Diversos gerentes que participavam do treinamento sentiram com a cabeça ao ouvir o comentário. Neste momento, um outro colega disse: Eu preciso que minha equipe acerte logo na primeira vez. A consultora perguntou: Vamos ver se entender. De forma geral, seus funcionários sabem exatamente o que você espera deles? Isso mesmo, a pessoa confirmou. Fiquei curiosa. Se eles sabem o que sabem, por que alguns deles fazem o que fazem? Um longo silêncio tomou conta da sala, enquanto os participantes refletiam sobre a resposta. Scott estava lembrando que os funcionários que lhe causaram mais problemas naquela semana sabiam o que devia fazer, mas criavam objeções antes de realizar cada uma das tarefas. A expressão de Scott deve ter denunciado seus pensamentos, pois a consultora olhou para ele e disse: Dá para ver que sua cabeça está a mil. Sobre o que está pensando? Pego de surpresa, Scott disse. Estava pensando que não importa quanto meus funcionários pareçam saber, é difícil conseguir com que façam o que é preciso ser feito. Parece não fazer sentido, né? Claro que faz. Faz tanto sentido que vamos dedicar algum tempo desta manhã para encontrar uma resposta. Não gosto de brincar com palavras como acusação, vergonha e culpa. Mas quando o funcionário sabe o que fazer, como fazer e ainda quando fazer, mas por alguma razão inexplicável resolve não fazer, é preciso descobrir a origem do problema. Já que ninguém fez nenhum comentário, a consultora olhou para Scott e perguntou: O que você acha? Quem é o responsável? Scott balançou a cabeça e disse: Se o funcionário sabe o que, como e quando fazer, mas resolve não cumprir a tarefa, a culpa é dele. A consultora bebeu um gole de água, olhou para as 12 pessoas ali presentes e perguntou: O que vocês acham? O problema está no funcionário ou no gerente? A maioria dos gerentes percebeu a armadilha e os que não entenderam não estavam certos da resposta. Scott ficou confuso quanto ao que a consultora queria dizer com aquilo, mas estava convencido de que ele não era responsável pelo fato de seus funcionários se recusarem a colaborar. Na verdade, aquela discussão estava frustrando Scott, mas ele não queria ser desagradável na presença do diretor. Ao pressentir sua insatisfação, a consultora levantou a sobrancelha e, com um sorriso maroto, disse: Para responder a essa pergunta, vou explicar por que seu diretor descreveu esta apresentação como um pouco estranha. Antes disso, vamos fazer um rápido intervalo de 5 minutos. Preciso organizar uma coisa. O Homem Invisível. Scott estava voltando para a sala de reunião quando o diretor o interrompeu no corredor. Scott, poderia me fazer um favor? Deixaram um envelope para mim com a recepcionista lá na frente. Será que você poderia ir lá pegá-lo? Não tem problema se você se atrasar um pouco para o treinamento. Um tanto desconcertado, Scott concordou e se dirigiu para o outro lado do prédio. Na sala de reunião, a consultora rapidamente fechou a porta e disse: Vamos fazer uma experiência. Scott foi realizar uma tarefa fictícia e, enquanto isso, quero combinar uma coisa com vocês. Dentro de alguns instantes, ele voltará com o envelope que o diretor pediu que ele pegasse. Essa é a tarefa fictícia. Quando ele chegar, preciso que todos o ignorem. Não vamos olhar nem falar com ele. Se Scott fizer qualquer pergunta, vamos ignorar sua presença. Durante os próximos 60 minutos, faremos de conta que ele não está aqui. Lembrem que por 1 hora ele não existe. Façam de tudo para não interagir nem se comunicar com ele durante esse período. Depois do próximo intervalo, vamos descobrir como ele se sentiu ao ser ignorado. Alguma pergunta? Muito bem, vamos conversar para que ele não desconfie de nada quando voltar. 1 minuto depois, Scott entrou na sala e tentou entregar o envelope, mas o diretor o ignorou. Mantendo o olhar fixo na consultora, confuso, Scott colocou o envelope na mesa próxima ao café, ao chefe, e voltou para o seu lugar. A
consultora estava contando uma história sobre um sujeito que, depois de ser promovido a um cargo de supervisão, se mostrou tão inábil ao lidar com sua equipe que acabou perdendo o emprego. Os funcionários se queixavam de que o novo chefe criticava e reclamava tanto que eles acabaram perdendo a motivação para trabalhar. Tirando os olhos de suas anotações, a consultora perguntou: o que acham? Será que é possível estimular os funcionários a trabalhar com mais afinco por meio de críticas, reclamações ou até mesmo sarcasmo? Ninguém abriu a boca. Todos ficaram em completo silêncio. Finalmente, Scott levantou a mão. Queria esclarecer uma coisa. A consultora ignorou seu gesto e ninguém olhou para ele. Depois de alguns segundos, a consultora continuou: parece que nós não estamos certos quanto à resposta. A consultora caminhou na direção de Scott e se posicionou bem na sua frente. Sem o olhar, ela continuou: quando alguém os critica ou os trata com sarcasmo, vocês ficam motivados com tal atitude? Quando alguém os ignora, trabalham com mais entusiasmo? Pensem nisso. Mais uma vez, Scott levantou a mão, um pouco mais alto dessa vez. Na verdade, sua mão estava bem à frente do rosto da consultora, que parecia não vê-lo. Scott olhou ao redor, mas nenhum dos colegas retornou seu olhar. Era como se estivesse invisível. O que está acontecendo? Pensou. Uma hora depois, a consultora fez outro intervalo. Scott procurou o seu melhor amigo, com quem trabalhava há 5 anos e que geralmente lhe fazia companhia no almoço. Scott estava chateado. Alguma coisa estava acontecendo e ele não estava gostando nada daquilo. O que está vendo? Perguntou. O amigo o ignorou completamente e saiu da sala. Se for uma brincadeira, não tem a menor graça, pensou. Na volta do intervalo, Scott estava com os braços firmemente cruzados e com a expressão rígida. Só havia duas possibilidades. Ou ele se transformara em um homem visível, ou estava sendo vítima de algum jogo sádico. De uma forma ou de outra, ele estava profundamente incomodado e sentia vontade de sair dali e voltar para sua sala para fazer algo produtivo. Algum problema, Scott? A consultora finalmente perguntou. Está acontecendo alguma coisa, mas não sei o que é, ele respondeu. O que você acha que está acontecendo? Ela insistiu. Estão todos fazendo algum tipo de brincadeira. Ao perceber a frustração de Scott, ela sorriu e disse: sim, estávamos de fato fazendo uma brincadeira. O diretor o escolheu para uma demonstração importante, porque você conhece bem as pessoas aqui presentes, e ele achou que você não se incomodaria. Espero que ele não tenha se enganado. Mas então, do que se trata? Durante os últimos 60 minutos, todos aqui lhe negaram qualquer tipo de feedback. Instruí seus colegas a ignorá-lo completamente. Ninguém nessa sala, inclusive eu, podia olhar para você ou lhe dirigir a palavra. Admito que se trata de uma demonstração fora do comum, mas eu precisava que alguém experimentasse o que acontece no coração de uma pessoa que é privada de todo e qualquer feedback. Gostaria que você nos contasse o que sentiu e quanto tempo levou para perceber que havia alguma coisa diferente. Scott fez uma pausa e disse: percebi logo que entrei na sala. Ninguém olhou para mim. Ninguém mostrou qualquer tipo de reação. E você se sentiu? Estimulou a consultora. Me senti péssimo, sobretudo no intervalo, quando as pessoas me ignoravam totalmente. Sabia que tinha alguma coisa errada, mas não conseguia compreender o que era. E então, Scott, qual a importância do feedback em sua vida? Se o que estava faltando aqui era feedback, então é muito importante. A consultora deu 2 passos em sua direção e disse: e se você, na posição de funcionário, não recebesse nenhum feedback do seu trabalho durante 1 hora, 1 semana ou até mais tempo, qual seria seu nível de produtividade ao desempenhar suas funções? Os gerentes ali sentados perceberam um certo desconforto na expressão de Scott. Estava claro que a situação havia mexido com ele. Scott fez mais uma pausa e respondeu: meu nível de produtividade não seria alto. A consultora continuou o raciocínio e perguntou: se lhe negassem
feedback da mesma forma que aconteceu nos últimos 60 minutos, você seria digno de confiança, responsável ou, digamos, leal a esta organização? Você se sentiria motivado? Tomaria iniciativa no seu trabalho? Qual seria a possibilidade de você recusar uma oferta de outra empresa? Scott ficou paralisado enquanto tentava encontrar as palavras certas para responder às perguntas. A consultora parecia ter adivinhado o que se passava na sua cabeça. Finalmente, ele admitiu. Feedback é realmente importante, certo? Isso mesmo, Scott. Feedback é importante para todos nós. É a base de todas as relações interpessoais. É o que determina como as pessoas pensam, como se sentem, como reagem aos outros e, em grande parte, é o que determina como as pessoas encaram suas responsabilidades no dia a dia. A consultora fez uma pausa enquanto olhava para o grupo de gerentes, para ter certeza de que sua mensagem tivera o impacto que ela desejava. Então, voltou novamente sua atenção para Scott e continuou. Organizações como esta investem muito tempo, esforço e dinheiro desenvolvendo programas para aumentar e manter a produtividade de seus colaboradores. Basta pesquisar na seção de administração e negócios de qualquer livraria para descobrir dezenas de títulos que têm como objetivo fazer com que os funcionários trabalhem de maneira mais eficiente. Não estou criticando esses livros, mas quero que vocês entendam um princípio fundamental. Todos os profissionais precisam de feedback para ser produtivos. Se não recebem um retorno apropriado, as pessoas tendem a criar problemas no trabalho, e isso faz com que a empresa perca tempo e dinheiro tentando resolvê-los. Por outro lado, com o feedback adequado, as pessoas tendem a fazer as coisas que os livros sobre produtividade vão ensinar. A consultora completou. Qual é a importância do feedback para cada um de nós? Bem, podemos dizer que ele é uma força vital para cada pessoa nessa sala e para todos aqueles que desfrutam de perfeita saúde mental nessa organização. Um silêncio perturbador foi tomando conta da sala à medida que o significado do que a consultora dissera foi sendo plenamente compreendido. Era óbvio que os gerentes estavam fazendo um inventário de seus próprios estilos de feedback. Alguns olharam para suas anotações ou para o relógio, evitando contato visual com a consultora. Sem graça, Scott olhou para a parede antes de se voltar para a consultora, que fez um comentário de encerramento. Quero agradecer a todos pela presença e pela participação, em especial a Scott, por ter sido nossa cobaia. Espero que vocês lhe deem uma dose extra de feedback para compensar o que fizemos com ele. Tudo bem, Scott? Vou ficar bem, respondeu. No próximo encontro, continuaremos nossa discussão sobre o feedback e sua importância para todas as pessoas, incluindo nossos colaboradores e familiares. Quando todos estavam se retirando, a consultora se aproximou de Scott e disse: Espero que esteja bem mesmo. O exercício do envelope pode ser uma experiência muito assustadora. Fazendo um gesto afirmativo com a cabeça, Scott garantiu que estava tudo bem. Agora, você sentiu na pele o poder do feedback. Quantos dos problemas que enfrenta com seus funcionários e talvez com seus familiares estão relacionados com seu estilo de comunicação? Aturdido, Scott respondeu: Nunca pensei nisso. Vai ser muito interessante se você tiver a oportunidade de pensar um pouco a respeito disso antes do nosso próximo encontro. É provável que se surpreenda com a resposta. Nos dias que se seguiram, Scott refletiu sobre as questões colocadas pela consultora. A princípio, ele concordou que algumas das dificuldades que enfrentava com seus funcionários poderiam estar ligadas à sua incapacidade de dar um bom feedback, como dissera a consultora. Mas não era possível que todos os seus problemas fossem causados por isso. Com o passar dos dias, ele já não tinha mais certeza de nada. E assim finalizamos esse capítulo e em breve
retornaremos com o próximo. Obrigada por estarem aqui comigo e até breve. Tchau, tchau. Tamo junto.